Olá pessoal, estamos aqui hoje com a professora Miriam Runge. Ela é formada em Porto Alegre, especialista em design de imobiliários, e ela vai falar aqui um pouquinho pra gente a respeito de algumas curiosidades dessa disciplina de materiais e revestimentos. Olá. Bom, Pro, a NBR 15079, ela fala a respeito do poder de cobertura e resistência dos materiais. De que forma uma indicação equivocada pode trazer consequências para o profissional de arquitetura, de engenharia ou de design? Segundo a norma técnica, nós profissionais que somos especificadores, a gente precisa informar esse cliente sobre o produto correto para o determinado uso e também sobre a manutenção. Então a gente precisa informar esse cliente como ele vai utilizar esse produto, como ele vai manter esse produto. Isso está na norma, então isso é uma atribuição nossa. Uma especificação equivocada pode fazer com que a gente tenha que responder no caso de um problema nessa obra, de uma queda que alguém venha a sofrer e qualquer outro problema que esta obra possa apresentar. Provavelmente será o arquiteto responsável chamado para explicar por que você especificou esse produto dessa forma, por que você escolheu esse atributo e não um outro mais adequado. Um dos revestimentos mais interessantes que eu vi foi a parede de cortiça, né? Quais os cuidados que a gente tem que tomar na hora de especificar? Como é que funciona a manutenção, a aplicação dele? A cortiça é um material muito antigo, né? A vantagem é que a corticeira ela não precisa ser cortada para ser utilizada, então a corticeira a gente retira a cortiça e ela se regenera, e é um produto que está voltando no mercado. Ela é muito utilizada para desempenho acústico. A cortiça nos dá um desempenho excelente acusticamente, para, por exemplo, um home theater, né, que precisa ter um cuidado com a acústica, com o som. Para a gente manter é simplesmente uma limpeza de aspiração normal, um leve pano úmido, seco, né? E os cuidados é sempre seguir a indicação do fabricante. Normalmente a grande maioria dos materiais, o fabricante já elabora um manual que é só a gente seguir e a cortiça vai durar aí por muitos anos com seus atributos. Fala um pouquinho pra gente a respeito do musgo escandinavo. Como é que a gente pode aplicar sem erro, né? Dá para aplicar em qualquer tipo de parede? Como é que funciona essa questão da manutenção? É vendido por metro quadrado? Como é que funciona? O musgo escandinavo é o queridinho da vez, porque a gente sempre quando quer inserir o verde no ambiente, o que preocupa? A manutenção. Então o musgo escandinavo, por que ele está ganhando tanto mercado? Porque ele não exige manutenção nenhuma, a gente não precisa molhar. Eu sempre digo, é só conversar com ele, né? E a gente não precisa molhar, ele vive, ele se alimenta da umidade do ambiente. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Ele é vendido por metro quadrado, sim. Ele já vem pronto, fixado numa placa, como se fosse um quadro. A gente vai fixando aquele quadro na parede. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque, por exemplo, ambientes onde a gente tem ventilação somente por ar-condicionado, o musguinho não vai resistir, ele precisa do ar natural. Porém, esse ar natural não pode ser uma sacada muito ensolarada, ele também não vai resistir. Então, a recepção de um hotel, a entrada de um hall de uma casa, um lavabo que tem uma janela com luz natural, ele vai se comportar tranquilamente. A gente pode revestir uma parede inteira e ele vai por muito tempo ali, ele cresce pouco, a gente não precisa podar, ele fica ali durante muitos anos se estiver com um ar com a umidade adequada, né? E é isso, ele fica lá tranquilo. MDF, MDP ou HDF, qual a melhor escolha? É certo dizer que se a gente combinar os três, a gente consegue achar um denominador comum? Cada um dos três, né, tanto o MDP, o HDF e o MDF, eles têm atributos específicos. O que acontece? A variação entre um e outro são normalmente utilizados para mobiliário, né, são produtos para mobiliário. A variação entre um e outro é a porosidade dele. Quanto que cada um tem mais de porosidade no seu interior. Então o HDF ele é muito mais denso, né? Se eu precisar um desempenho contra a umidade desse mobiliário, o HDF ele, por ser mais denso, ele vai ter um desempenho melhor. Já o MDP é mais leve, então para portas, né? Durante muito tempo se utilizou bastante o MDP, por ser leve no trabalhar. E o MDF, ele já é mais circulando entre os dois. Não absorve tanta água quanto o MDP ou umidade do ambiente, né? Mas tem também um desempenho muito bom na fabricação do mobiliário.
Gostaria de agradecer o convite da Unigrade, foi incrível estar aqui esse final de semana com os alunos, uma turma super comprometida, compromissada. Eu tenho certeza que a gente está formando profissionais de alto gabarito para se inserirem cada vez melhor nesse mercado da arquitetura. E para você que quer saber um pouquinho mais a respeito dessa pós, entre em contato conosco e entre também no nosso site e venha fazer parte da equipe Unigrade.